Bom, boa tarde, né? Hoje nós vamos falar sobre o transtorno do espectro autista, sobre a comunicação, né? Na verdade. E eu queria saber o que vocês têm assim de conhecimento, qual o conteúdo, o conhecimento que vocês já possuem a respeito desse assunto. O transtorno do espectro autista, né, alguns já citaram aí, né, alguns têm algum conhecimento, então nós vamos explorar mais um pouco desse assunto, né, da comunicação, né, conhecido também como TEA, né. O que acontece? Ele é um transtorno do desenvolvimento neurológico, né, que essas pessoas têm muitas vezes dificuldade de socialização, de interação, de comunicação, não que elas não tenham comunicação, porque nós sabemos que a comunicação é diferente de linguagem. Às vezes a pessoa não tem oralidade, mas ela sabe se comunicar, né? E eu vou mostrar daqui a pouco para vocês alguns cartões alternativos de comunicação que funcionam muito bem, né, na educação fundamental e também na educação infantil, com essas crianças, sobre a rotina a ser seguida em sala de aula para que elas se acostumem, porque eles se apegam muito à rotina. No Brasil, nós temos a política, né, especial, da educação especial, né? Essa política que assegura a inclusão dessas pessoas com transtorno nas classes regulares, né? Agora nós vamos assistir um vídeo da fonoaudióloga Ana Paula Miller falando sobre a comunicação no autismo, para depois a gente continuar o nosso debate aqui, a nossa aula. Olá! Hoje eu inicio uma série de programas falando sobre linguagem. Talvez essa seja a pergunta mais frequente que os pais fazem para mim no consultório. Meu filho vai falar? Ou quando meu filho vai falar? Então eu acho importantíssimo a gente começar esse assunto e esclarecer o maior número de dúvidas possíveis. Hoje a gente vai falar sobre os pré-requisitos para uma boa comunicação. Lembrem-se que comunicação não quer dizer fala. A criança pode se comunicar apontando, mostrando uma figura, né? Existem vários tipos de comunicação. E num primeiro momento é isso que a gente deseja que ela faça, que ela se comunique. Então, um dos pré-requisitos é o contato visual. A gente precisa que a criança faça contato visual e aumente gradativamente esse contato, tá? Isso é um exercício diário que deve ser feito. O segundo pré-requisito é que essa criança precisa atender o chamado do nome. Então, você chamou João, o João precisa olhar para você todas as vezes que o nome for falado, tá? O terceiro pré-requisito é atender ordens simples. Então, você vai falar, João, dá, ou João, dá a bola, e ele precisa te entregar a bola. E os comandos começam pequenininhos assim, até a gente falar, João, pega seu tênis no quarto e traz para a mamãe, até ficar um comando grande, tá? Mas isso é um processo e vai sendo feito ao longo de um tempo. Mas ele precisa estar bem certo para a criança, isso precisa estar bem claro para ela, a compreensão tem que ser trabalhada e ela tem que dar conta disso, para daí a gente passar para o próximo passo, que é a imitação. A criança precisa imitar gestos simples, por exemplo, bater palminhas, dar tchau, precisa imitar os gestos das musiquinhas, das mais simples que forem, até uma música um pouco mais comprida, mais elaborada, tá? Até ela imitar qualquer gesto que você fale, ou por exemplo, ela conseguir brincar de O Mestre Mandou. É um exemplo de imitação bastante que a gente usa bastante no consultório. Então, esses 4 pré-requisitos precisam estar bem fixos na vida dessa criança, para que daí a gente comece a fazer um trabalho específico de comunicação, tá? Almejando a linguagem mais tarde, tá? E aí a gente começa a pensar em fala, e aí a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Era isso que eu queria que vocês soubessem hoje, tá? Da importância desses 4 itens que a gente falou para o desenvolvimento da comunicação.
tá? E são treinos que têm que ser feitos diariamente, no mínimo 20 minutos por dia, né? Podem ser feitos junto com as atividades que a gente já tinha conversado no outro programa, que são as de encaixe, tá? Mas são importantíssimas para a continuidade do trabalho, tá bom? Até a próxima! Então, as causas do autismo, né, ainda não são totalmente conhecidas, mas estudos revelam que 50% dos casos têm herança genética, né? Alguns são fatores externos, fatores ambientais, complicações na gestação, exposição a substâncias tóxicas, né, durante a gestação. Isso tudo influencia também, né? Além da dificuldade de socialização, eles também têm algumas dificuldades para lidar com as emoções, né, com a linguagem, né, a própria comunicação em si. Né? Mas quanto antes houver essa intervenção, né? Desde que a mãe descobre, tem o laudo ali, o acompanhamento, né? Com a equipe, o ideal é ter uma equipe multidisciplinar, né? Tanto o neuropediatra quanto o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, né? Muitas atividades assim para poder ajudar nesse desenvolvimento. Então, quanto antes, melhor essa intervenção, melhor o desenvolvimento dessa criança, né? Nós sabemos que nem todas, né, vão ter a oralidade desenvolvida, mas vão desenvolver uma forma de se comunicar. Isso é importante. A autonomia, a escola deve prezar muito a autonomia dessa criança. E como a gente viu, né, no vídeo da Ana Paula, o que acontece? A criança, primeiramente, a gente tem que insistir para que ela olhe nos nossos olhos, que essa é uma das características também da maioria dos autistas. Nem todos os autistas têm todas essas características que a gente está falando, mas algumas são mais comuns, né? Então, essa é uma das mais comuns. Eles não têm o contato visual, não segura o olhar, né, com a gente. Isso é muito importante que o educador, a pessoa que estiver ali mediando, né, na sala de aula, ou seja, o local que for do aprendizado, que ele tenha esse contato, mantenha, insista nesse contato visual, insista após o contato visual, né, a criança já olhar, né, para a gente também precisa saber que ele reconheça quem ele é, atender pelo nome dele, mesmo que que isso seja necessário falar 10, 20 vezes por dia, você precisa falar, oh, Ana, você é a Ana, Ana, até a criança atender. Vai chegar um dia que ela vai atender. Quando você menos espera, você pensa que ela não está prestando atenção, apesar de não estar muitas vezes olhando para você, mas ela está prestando atenção em tudo que está à volta. Além desse contato, né, visual que muitos não têm, eles também têm dificuldades de expressar as emoções, por isso muitas vezes tem as birras em sala de aula, ou seja em casa, seja no local que ele estiver, e é muito difícil você contornar uma situação dessa. Então, aos poucos, você vai ganhando a confiança dessa criança, e aí você vai conseguir contornar. Não estou dizendo aqui que as birras vão acabar, não vão acabar porque é uma característica deles, mas elas vão ser diminuídas, né? Os espaços vão ser aumentados e quando houver a birra vai ser em curto tempo, né? Vamos dizer assim, um menor tempo, né? E eles também têm uma característica que se chama ecolalia, que é de repetir o que o adulto fala, ou outra criança, né, o seu par. Eles têm essa mania de repetir a última palavra, e aí vai também formando a oralidade dela. É importante também a gente não usar metáforas com as crianças autistas. Por quê? Porque eles não têm esse entendimento que a gente tem. Eles não têm essa criatividade, né, na hora de compreender o que você está falando. Então, isso é primordial, que você use palavras diretas. Se você vai ensinar uma criança a falar uma palavra, você não pode começar por frase. Isso não é válido para eles. Você falar... vá lavar as mãos no banheiro. Não, você deve falar lavar as mãos e, se possível, fazer o gesto ou usar os cartões alternativos que nós vamos apresentar. Muitos não gostam de contato físico,
né? Então a gente deve respeitar isso, tá? Para que eles não se sintam desconfortáveis, né? Outra coisa também é ruídos altos, barulhos, sons muito altos. Muitas vezes eles tendem a colocar as mãos nos ouvidos, eles não conseguem lidar com essa situação, né? E é importante que o educador ou o mediador que esteja ali lidando com o autista, que ele tenha muita paciência, muito amor, muita dedicação e perseverança, principalmente, porque não é da noite para o dia que a criança vai aprender. Mas quando ela aprende, é uma coisa que não tem preço, tem um valor muito grande para a gente, que você vê o desenvolvimento, você vê o resultado do seu trabalho e você vê que a criança está se desenvolvendo, principalmente para a autonomia dela, para a socialização, para a interação, para que ela tenha condições até de ser incluída, inserida no mercado de trabalho, porque muitos têm, eles têm um alto grau de concentração em determinadas coisas que a gente não consegue e eles conseguem. Inclusive, muitos estão sendo aproveitados na indústria de informática por conta dessa habilidade deles. Há um tempo atrás eu tive uma aluna, né, que tinha autismo e que tem autismo, e ela se prendia muito aos calçados dela, sandalinha especificamente. Ela ficava brincando o tempo todo com a sandália, o tempo todo. Então eles tendem a, também, é uma das características, eles pegam um objeto que não necessariamente é um brinquedo, é um livro, e eles fixam ali a sua atenção e ficam brincando às vezes por minutos, horas com aquele mesmo objeto, né? E eu gostaria de apresentar agora alguns cartões de comunicação alternativa que auxiliam muito na rotina dessas crianças. Então, falando ainda dessa aluna, eu confeccionei alguns cartões de comunicação alternativa que funcionaram para algumas atividades, outras não, mas eu vou explicar também o porquê. São cartões com figuras, né, com desenhos, com o título, e na hora de fazer atividade eu apresentava esse cartão, como por exemplo esse da massinha. Eu pegava a massinha, colocava na mesa, né, mostrava para a criança e apresentava o cartão e falava várias vezes massinha, massinha, para ela fixar, né, na figura sobre a atividade que ela estaria realizando. Assim o parquinho, assim a rodinha, assim também quando tinha joguinhos, como jogos da memória, que ela se interessava muito e aprendeu com muita facilidade, até mais facilidade do que com as outras crianças da turma. É hora de ouvir histórias, hora da leitura, né, que também serve para ouvir histórias, de guardar os brinquedos, enfim, todas as rotinas, né, no dia a dia para a criança se habituar. Usar o banheiro, lavar as mãos, hora da refeição, que eu utilizava muito e ela já havia entendido a mensagem do cartão, né? Escovar os dentes, na hora de se vestir, de calçar os sapatos e na hora da saída também a gente fazia o gesto, né? Tchau, até amanhã. Isso foi muito importante, mas ainda assim algumas crianças que não entendem, eles só entendem, não entendem figuras como desenhos, né? Dependendo do grau, né, do autismo, a criança ela só vai entender se for feito um cartaz, que eu cheguei até a fazer para essa aluna, com fotos dela mesma realizando as atividades, ela dormindo, ela almoçando, ela no parquinho, ela brincando, né? E aí isso foi mais útil. No caso dela, foi até mais útil o uso das fotos dela mesma. A gente pegou uma cartolina, colou as fotos com as atividades e aí ela compreendia melhor. E no início ela não aceitava o contato, né? Nem das educadoras e nem dos coleguinhas, ela se repelia, ela se afastava. E com o tempo ela foi aceitando esse contato, primeiramente das educadoras, né, após ela ter a confiança na gente, e depois ela começou a aceitar os abraços, até beijos das crianças. E um dia nós nos surpreendemos que ela mesma abraçou a coleguinha,
Isso para a gente foi muito gratificante, porque para uma criança que chegou na creche e não olhava nem nos olhos, não reconhecia o nome dela e não aceitava ninguém por perto e tinha muitos episódios de birras, e isso foi diminuindo ao longo do ano letivo, né? E isso foi muito bom para a gente, muito gratificante, a ponto da mãe agradecer, né, o acolhimento que a filha teve. E isso é muito importante, gente, é o acolhimento, primeiramente o acolhimento, a criança se sentir confortável, para depois você tentar fazer o pedagógico ou a autonomia, desenvolver a autonomia. No fim do ano letivo ela já sabia, conhecia a mochila dela, os pertences dela, ela conseguia colocar a roupinha dentro da mochila, ela conseguia reconhecer os seus pertences, e isso foi muito legal.